Olá, seja bem-vindo ao Seu Emprego. Hoje o nosso programa vai falar sobre uma profissão que atua no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças que envolvem distúrbios emocionais e psíquicos. A gente vai falar sobre o psicólogo. Quem está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre isso é a Denise Camargo. Tudo bem, Denise? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo até aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigado também pelo convite. É um prazer. Bom, a gente vai começar então te perguntando o que é ou o que faz, na verdade, um psicólogo. Para quem aí ainda está nos assistindo hoje, está tentando descobrir uma carreira para seguir, como é que a gente poderia resumir para essa pessoa o que é um psicólogo? Bom, o psicólogo ele é uma formação, né? Ele é uma profissão que é regulamentada. Ou seja, para exercer, fazer psicoterapia, fazer uma série de tarefas que envolvem o psicólogo, ele precisa ser formado. Ela não pode ser executado por um outro profissional, né? Como algumas carreiras que te permitem trabalhar em várias áreas, não é o caso da psicologia. Ela tem a modalidade, né? Você fazendo como chama, a faculdade, você pode ir para um lado mais de bacharelado, que a gente diz, você pode ir para a licenciatura e pode ir até a formação de psicólogos, daí são 5 anos, né, daí envolve 5 anos, que te habilita, depois tirando a carteirinha, né, o registro, assim como tem de engenheiro, de outros psicólogos também tem, do Conselho Regional de Psicologia para você poder atuar como psicoterapeuta. Né? Ela tem um campo vasto, muitas pessoas olham para o psicólogo e imaginam que a única atuação do psicólogo é em clínica, né? Na parte psicoterápica, mas na verdade a atuação dele é em vários campos, né? Você estuda uma gama de matérias, assim, que te habilitam a trabalhar em vários campos. Sim. Vou aproveitar o gancho do que você está falando agora. Quem se interessa pela área, você falou em faculdade, né? Que tipo de faculdade ou que tipo de curso de formação a pessoa deve procurar? É o ensino superior ou tem alguma outra opção de um curso técnico? Como que funciona isso? Na verdade é curso superior. Ele pode ser, como eu falei, de 4 anos. Pode ser de 4 anos, que é licenciatura ou bacharelado. Como ele pode ser até a formação de psicólogo, que são os 5 anos, que acaba a maioria das pessoas optando por ele para que possa abrir uma clínica, trabalhar com saúde mental em instituições desse tipo. Então, daí são 5 anos. Tem várias faculdades aqui na região. Eu lembro que quando eu me formei, não haviam muitas. A gente tinha aqui Taubaté, nós tínhamos Lorena e Mogi só. Era uma faculdade em cada uma dessas cidades. Hoje a gente tem aqui em São José dos Campos. Bem maior a oportunidade agora, sim, então, né? Tem em Jacareí. Realmente tem muitas faculdades hoje com essa... Ela não tem na modalidade EAD, tá? Que algumas pessoas perguntam para mim. Eu posso fazer à distância? Ela não tem, tá? É uma faculdade que ela é presencial. Tá ok? E o que o aluno vai encontrar durante o tempo do curso? Que tipo de disciplina? É humana? Tem cálculo? Durante esses 5 anos, com o que o aluno vai se deparar? Olha, é claro que de uma faculdade para outra existe alguma mudança no contexto da faculdade. E hoje ela está muito mais... Abriu-se o leque maior, né? À medida que o mundo foi mudando, é claro que a própria faculdade foi se adequando a isso. Eu lembro que quando eu estudei... nós tínhamos assim, era a parte educacional, o forte era a parte educacional, a parte para trabalhar na indústria, que era a psicologia das organizações, e a parte clínica. E, inclusive, a gente tinha que fazer estágios nas 3. Né? Hoje, por exemplo, as faculdades, elas têm a parte também da psicologia jurídica, da psicologia hospitalar, que foram todas áreas que foram surgindo ao longo da mudança, né? Da própria mudança. E hoje a gente tem, mas aí isso já não é tão comum, tem a parte da psicologia dos esportes também,
Então, realmente é um campo muito... É um currículo muito vasto, né? Muito vasto. Agora, quando você já vai mais para o estágio, daí você tem algumas opções, porque você não vai fazer estágio em todas. Você tem um breve estágio mais curto em algumas áreas e depois você foca mais no final do curso em algumas áreas mais específicas, que são as áreas que você vai fazer, digamos assim, uma opção. Né? Mais ou menos como seria uma medicina também, que você vai, né, no final você vai se especializando mais numa área. Por falar em estágio, a gente sabe que tem vários cursos acadêmicos que o estágio ele é obrigatório, de forma que ele se faz necessário para a pessoa terminar a faculdade, né? Como que funciona na psicologia? Ele é obrigatório também? Isso, ele é obrigatório porque a parte que é clínica, para você atuar na parte clínica, porque esta é obrigatório. E eles também ainda pedem algum estágio também, opções aí, ou na parte hospitalar, como eu falei, ou na parte jurídica, tudo assim. Essa parte escolar, né, você pode fazer também essa coisa. Mas, no mínimo, o que a pessoa vai ter que fazer é a parte clínica. Agora, a parte clínica, a própria escola, essa é uma vantagem, a própria escola propicia esse estágio, diferentemente de outros cursos. Normalmente toda a faculdade ou ela tem a própria clínica, que é feito com acompanhamento de professores, que a gente chama de supervisores. Esses supervisores, eles acompanham, como chama, o estudante. A cada atendimento que você tem psicoterápico, depois você troca essa ideia com o professor e ele vai te alinhando com relação a isso. São pessoas, esse é um benefício para a cidade também, porque são pessoas que não poderiam pagar um atendimento. E, então, essas pessoas ficam numa lista de espera, porque a procura é grande, então esses estudantes vão atendendo. As pessoas sabem que são estudantes e também sabem que eles estão muito bem assessorados por professores que normalmente não são só acadêmicos. Os professores dessa área normalmente atuam como psicólogos clínicos também. Então, esta é uma área que, no mínimo, o que ele vai ter que fazer é esse estágio que o próprio curso propicia. Eu imagino que, assim como em outras profissões, em outras carreiras, né, é muito importante não parar de estudar assim que acaba a faculdade, mas continuar fazendo uma pós, um mestrado, se especializando, se reciclando o tempo todo. Como é que é essa questão de especialização na área? Como toda profissão, ela é muito grande. Porque as teorias existem, né? Elas estão aí, cada vez mais, os estudos se aprofundam. Um item que é importante dizer para uma pessoa que está optando também é que, assim, o próprio curso, as matérias que o curso tem, elas envolvem, diferentemente de outros cursos que é mais dividido, né? As matérias são só de humanas, ou as matérias são só mais de exatas, esse tipo de coisa. No curso de psicologia, ela tem matérias da área de ciências humanas, especificamente humanas, sociologia, psicologia social, filosofia, coisas desse tipo, como ela tem fisiologia, anatomia, psicofisiologia, que são todas disciplinas mais voltadas às áreas de ciências, né, que a gente chama. Então, essa é também uma dica, porque para a pessoa entender que ela também vai precisar entender o funcionamento, né, de órgãos do cérebro e mesmo efeitos químicos que o corpo tem e que influenciam também nas questões de humor, depressão e uma série de coisas. Então, assim, essas disciplinas. E, é claro, vai depender de que área que a pessoa vai atuar. Uma dica que eu acho importante dar para os estudantes, é uma coisa que eu sempre oriento muito para quem está na faculdade, que às vezes já tem aquela urgência de, eu já vou sair, vou fazer uma pós. Então, uma dica que eu dou para eles é o seguinte, espere um tempo para fazer a pós, não faça a pós logo que você saiu da faculdade. Por quê? Você ainda está, embora você atue ali no estágio, mas ainda é pouco tempo para identificar o que quer seguir, né? Exatamente. Você precisa ter mais tempo de experiência. Às vezes você, por exemplo, está indo para uma área clínica e depois você se interessa por uma área mais educacional. Ou vice-versa, você está numa área de organização e percebe que ali você pode... não, nas organizações eu não consigo aplicar tanto, eu acho que eu prefiro uma outra área. Então, é preferível que você atue
atue mais profissionalmente nas áreas e à medida que você vai sentindo que o trabalho vai exigindo de você mais especialização e mais capacitação, daí você escolhe a pós-graduação. Investe naquela área, porque eu já vi pessoas assim que saíram da faculdade, mesmo às vezes a gente orientando o estudante, né? Eu trabalho com essa parte mesmo de orientação vocacional e às vezes não é só para entrar na faculdade, mas é também para depois ver a carreira dele pós-faculdade. E eles têm essa ânsia, e daí eles fazem, e daí eles percebem que... Não era bem aquilo. Não era bem aquilo. Veja bem, conhecimento é sempre bom. É sempre bom o conhecimento. Nada em termos de conhecimento você pode dizer que é um tempo perdido. Mas muitas vezes ele tinha só aquele capital, digamos assim, para investir numa pós. E isso vai inviabilizar que ele faça ou até mesmo o próprio emprego. Naquele momento ele poderia fazer porque ele não viajava tanto, por exemplo. Às vezes é uma questão não só de dinheiro, mas é uma questão de logística. Daí ele já começa a trabalhar, ele mora aqui e trabalha em São Paulo. Daí às vezes isso também vai um pouco inviabilizar, vai dificultar ele perde fazer. O time daquele momento, né? Isso, exatamente. Então, eu sempre oriento, olha, dê um tempo, trabalhe um pouco, faça outros cursos assim mais rápidos, né, com um menor investimento de tempo e dinheiro, e daí você vai experienciando com a carreira aquilo que realmente faz mais sentido para você. Certo. Uma pergunta muito comum para quem está procurando uma carreira é, por exemplo, o que eu devo gostar para me identificar com essa profissão? Como é no caso da psicologia? Uma coisa que acontece muito com pessoas, né? E as pessoas fazem de forma inconsciente, elas não percebem esse processo. Muitas pessoas, assim, às vezes querem passar por um processo de psicoterapia, querem se entender, se conhecer melhor, e daí procuram o curso de psicologia. Isso acontece às vezes com várias profissões também. Por exemplo, eu já vi pessoas fazendo cursos, né? Eu fui para São Paulo, eu fiz cursos com certificação internacional nessa parte de coach. E daí o que aconteceu? Eu vi pessoas lá que elas não queriam ser coach, estavam fazendo um curso de coach. Em vez de passar pelo processo de coach, ou no caso, uma pessoa que quer fazer uma psicoterapia, passar pelo processo, àquilo, né? Ela vai fazer a faculdade. E daí eu já vi, inclusive colegas meus aconteceram isso, que nunca atuaram na área de psicologia. Porque saíram de lá, a faculdade indica, inclusive, que você passe por processo de psicoterapia, o psicólogo passa por processo de psicoterapia, não é obrigatório, mas é indicado que ele passe por esse processo. E assim, então a pessoa tem que estar atenta a essa questão. Um outro item é ver a questão do interesse. É muito importante que para qualquer profissão, e na psicologia não é diferente, que a pessoa veja alguns pontos importantíssimos com relação à escolha. Precisa haver interesse, um interesse mesmo, aquilo que tem a ver com os seus valores, que tem a ver com o que você acredita. O outro ponto, você precisa entender o que aquela profissão faz. Sim. Porque às vezes a gente tem uma visão mais romântica da profissão. Que não é bem a realidade, né? Exatamente. Então vamos pensar assim, nossa, o psicólogo ajuda pessoas. Realmente ele ajuda pessoas. Agora, como é isso? Isso, como é a carga emocional disso? Como é passar horas escutando, muitas vezes, os problemas das outras pessoas? Lidar com as dificuldades que as pessoas têm. E claro que, isso falando nessa área mais clínica, como é trabalhar numa organização? Como é trabalhar numa escola? Então, a pessoa precisa entender a rotina do que é o dia. Não essa só visão romântica do que, eu vou fazer o bem. É ótimo isso e eu acredito nisso e foi por isso que eu fui lá. Agora, a pessoa precisa entender qual que é a carga horária, quais os campos que a pessoa pode atuar. A remuneração. A remuneração, perfeito. A remuneração, porque muitos lugares a remuneração não é muito alta para psicólogos, às vezes. Então, a pessoa precisa entender, porque às vezes é uma carga horária menor e daí também a remuneração também não é grande, então talvez ela tenha que atuar
numa instituição, fez um concurso, atue 20 horas num lugar e vai ter que ter um outro para complementar. Então, a pessoa precisa ter essa noção, precisa ter a questão de interesse, estudar o mercado que a gente chama educacional, onde tem faculdades, a logística que ele vai ter que se deslocar, o tempo. Tem faculdades, por exemplo, que são período integral. Eu mesmo fiz uma de período integral. Então, essas questões, ele precisa ter essa realidade. E, principalmente, o que faz, entrevistar profissionais de vários campos, quais as dificuldades, quanto tempo leva para crescer na carreira, uma série de informações que são importantes para ele ver se o estilo de vida que ele quer ter, se os valores dele, se os interesses dele batem com aquelas carreiras que a psicologia traz para ele. Exatamente. Você comentou um ponto bem importante, que muita gente acha que acabou a faculdade, obrigatoriamente vai abrir um consultório, começar a atender sendo autônomo, mas o campo é bem maior, né? Então, fala um pouco para a gente, além do próprio consultório como autônomo, onde esse profissional pode atuar no mercado? Olha, ainda dentro da área clínica que você mencionou, o psicólogo ele pode também trabalhar com saúde mental, então está ligado com, como chama? Inclusive esses dias mesmo eu vi até uma vaga que era para atuar com saúde mental em instituições onde a pessoa tem que ser afastada, porque dependendo do tipo como chama, de problema, seja um problema mental como esquizofrenia e outras doenças mentais desse tipo, muitas vezes a pessoa precisa, além de ter um acompanhamento psiquiátrico, porque só o psiquiatra, isso é importante a pessoa saber, só o psiquiatra, que é um médico, é que pode dar medicamentos, o psicólogo não, o psicólogo é um profissional que trabalha por meio de psicoterapia. Tá? Além dessa área que ele pode trabalhar no consultório, pode fazer convênio, tem muitos lugares que ele pode fazer convênio, ou pode trabalhar com particular, compartilhar consultórios, ele tem a área jurídica, que ele pode atuar. Recentemente, aí nós vimos no noticiário, passou por 3 laudos psicológicos aquela pessoa que esfaqueou o nosso atual presidente. Então, quer dizer, é uma pessoa que passou por esse processo, é uma pessoa que está voltada a isso, a verificar até que ponto aquela pessoa tinha condições mentais de tomar essa decisão. E ainda tem algumas outras áreas jurídicas que atuam, mas mais ou menos com esse escopo, digamos assim, de atividades. Depois tem o psicólogo do esporte, nós tivemos também uma experiência bastante positiva, eu particularmente admiro o trabalho dele, que é o Roberto Chiniachik. Teve um tempo que ele foi ele foi o psicólogo dos esportes do time de vôlei. Por sinal, na época, eles foram bastante tempo campeões também. Claro que eu não atribuo só a ele como psicólogo. Mas também, né? A ele. É um excelente psicólogo, ele. E ele pode atuar com entendendo, né, o processo do que acontece, né? Porque o esporte é uma coisa que tem muita exigência. Exatamente. Não é uma coisa que você pode, por exemplo, se dar o luxo, né? Num outro trabalho, você pode falar assim, eu volto, depois faço, né? Eu fiz errado esse relatório, eu posso refazer. Não, o esporte é naquele momento. E ter um controle emocional, saber lidar com ser muito automotivado e uma série de questões são trabalhadas nessa modalidade. Hospitalar é muito interessante também, é uma área onde você pode atuar de 2 maneiras. Você pode atuar com o paciente internado, principalmente os pacientes que ficam de longa duração, que são aquelas doenças mais crônicas, né, de uma maneira geral. E ele atua também com a família, ou seja, apoiando a família a lidar com a pessoa que fica hospitalizada. E muitas vezes também atua com os profissionais envolvidos com os pacientes, né? Então, os enfermeiros, médicos, uma questão. Né? Na área educacional, ela também é bastante interessante, porque assim, claro, ela não vai ser um psicólogo dos estudantes, tá? Isso é bem claro, não é essa relação. Ela é um psicólogo da instituição educacional. Certo. Então, ela vai estar muito ligado com, por exemplo, com o pedagogo, coordenador pedagógico, e ela vai entender as questões psicológicas que podem estar envolvidas com atividades que podem favorecer e a própria instituição mesmo levando em consideração essas questões sociais, de convivência em grupo. Então, é um trabalho conjunto.
na verdade, nessa questão. É um campo bem amplo mesmo, tá? Tem muitas áreas que a pessoa pode atuar. Em prefeituras, muitas vezes também tem a pessoa que acompanha, por exemplo, pessoas que têm problemas de... Toda prefeitura tem, né, esse apoio, que é muito importante de acompanhar as pessoas que têm dependência química, trabalha com a pessoa de dependência química e trabalha com a família, que a gente chama de um aconselhamento. Então, realmente tem bastante área que a pessoa que se interessa por esse curso vai ter de possibilidade. Acho que a gente pode perceber aqui que realmente é um leque bem grande, né? Com bastante oportunidade. Então, quem se identificou com todos aqueles pontos que você levantou, é uma carreira propícia para ter sucesso aí, se realmente investir tempo, dedicação para alcançar os seus objetivos, né? Bom, para a gente terminar a nossa conversa hoje aqui, então, Denise, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assistiu aqui hoje e gostou do que ouviu, se interessou pela área. A mensagem que eu digo para vocês busquem dentro de vocês os valores, os interesses que vocês têm e verifiquem, chequem mesmo se isso tudo que foi falado, e eu também aconselho a buscar mais informações, conversar com profissionais da área, de vários campos, ler, né, bastante coisa na internet, buscar profissionais que também possam apoiar nesse processo de se conhecer e ao mesmo tempo ver as possibilidades da carreira no mercado e também olhar um pouco os lugares que talvez tenham mais, porque a gente percebe uma concentração, claro, muito grande em alguns estados, claro que tem uma demanda maior, mas também tem uma quantidade muito grande de profissionais. E tem muitos lugares do país que tem uma demanda grande por profissionais da área de psicologia. Então, uma pessoa que está disposta, então, olha também o mercado de trabalho, muita gente jovem, né, que quer fazer diferente, quer mudar, né, de estado, alguma coisa assim, de repente pode ser uma possibilidade também, né? Então, olha o mercado de trabalho também, olhe os seus interesses, olhe para dentro de si, veja as carreiras e também verifique assim, o que está sendo ofertado também com relação a isso. Tá certo, então. Tereza, muito obrigada por ter vindo aqui, obrigada por ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua carreira, né? Por ter mostrado para a gente quais são as opções para quem se interessa pela área da psicologia. Muito bom, eu que agradeço, poderia passar o dia inteiro aqui falando, porque é algo que eu gosto bastante e espero que isso tenha ajudado e contribuído com as pessoas para esse primeiro olhar, essa primeira reflexão, será que isso é para mim? Sim, é verdade. Bom, seu emprego de hoje fica por aqui, você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara e a gente se vê na semana que vem. Até lá!